Este prédio que hoje abriga o Museu dos Povos, ele tem uma ligação direta com a própria construção do nosso estado. Lembrando que antes dessa configuração de museu que nós temos hoje, ele se constituiu a partir de uma instituição religiosa chamada Instituto Nossa Senhora das Dores. Sei que a construção desse prédio começou em 1951 e o término da construção se deu em 1960. E o funcionamento, na época, Instituto Nossa Senhora das Dores, de propriedade dos padres servos de Maria, começou o funcionamento em 1961 e o primeiro diretor foi o padre André Ficarelli. Depois vieram outros padres, Mário Cardiga, Tarcísio Baltazar, Armando Morandi. Enfim, mais adiante vieram as freiras, um grupo de freiras, 3 freiras lá de Santa Catarina, permaneceram aqui por 3 ou 4 anos, depois foram embora. Aí vieram os irmãos maristas, eu não sei precisar exatamente o ano, mas vieram os irmãos maristas, ficaram aqui vários anos, e em 1978 nós então viemos ao Acre, eu e o professor Evaristo, fizemos todos os trâmites da fundação dos documentos legais para a escola. Em 79, começamos, então, foi o nosso primeiro ano de funcionamento. 1º de janeiro de 79 começou para valer. Quando a gente fala de patrimônio histórico, não só pelo prédio em si, pela construção, mas principalmente pelo valor simbólico que ele teve naquele período. Então nós estamos falando aí dos anos 60, antes dele ser constituído enquanto essa instituição educacional, ele veio com esse legado que era prestar essa assistência aos filhos das pessoas que moravam aqui, que trabalhavam aqui. Então ele tinha esse legado aí, principalmente ligado à ordem educacional. Nós vivíamos uma época da ditadura ainda, saindo da ditadura, e os espaços assim, não eram assim, muito bem vistos pelo governo, reuniões de associações. Aqui funcionou o início, as grandes reuniões da Assembleia da Associação das Lavadeiras, de vários sindicatos que estavam se organizando. Então, quando a gente volta aos jornais do período, por exemplo, tanto nos acervos que a gente tem aqui no nosso estado, mas também a nível nacional do arquivo que a gente tem dos jornais aqui do Acre, no Rio de Janeiro, a gente percebe que aqui foi a partir daqui que teve toda essa movimentação, por exemplo, para a constituição do Clube Juventus, com as crianças que estudavam aqui. Então a gente pode dizer que além dessa função social, educacional, aqui também foi um espaço difusor dessas outras ideias. Ele vai ser um espaço aí também ligado ao campo educacional, mais privado, mas também que teve um legado muito importante aí para a educação aqui no estado. Eu cresci aqui no Acre e sempre achei que os edifícios mais importantes que existiam aqui, além do Palácio Rio Branco, eram os edifícios construídos pelos padres e pelas irmãs, as escolas. E estudei aqui, estudei no Colégio São José, depois estudei aqui. E quando nós estávamos no governo e soubemos que esse prédio estava à venda, nós nos preocupamos muito no que poderia isso aqui tornar, porque é um prédio histórico, e vendo que os edifícios históricos na cidade estavam se deteriorando ou sendo vendidos e transformados em outro tipo de edifício, então nós nos mobilizamos para que o governo adquirisse esse imóvel para tornar ele, então, um museu.
me sinto uma mãe de um filho muito importante, que vai seguir seu caminho, que cada um que chegar na gestão vai poder pegar e levar para melhor, vai aprimorar, porque, na verdade, ele não foi concluído na sua integridade. Aqui era um espaço interativo e tecnológico. Na época, esses recursos eram mais difíceis no Brasil, inclusive tem empresas que a gente pudesse fazer cotação de preço, 3 cotações de preço para prestar esse serviço. Na época era mais difícil, hoje acredito que isso tem avançado mais dentro do Brasil, então cabe agora pegar o projeto original, que é belíssimo. A gente tinha um holograma aqui do Chico Mendes, logo na entrada. No auditório, a gente tinha uma sala aqui que era extremamente interativa, que remetia aos seringais, à floresta. Então, está aí o projeto, né? O mais difícil foi conseguir adquirir o edifício, tornar ele museu, abrir portas para fundos que pudessem favorecer a obra. Então, a gente abriu isso dentro do Banco Mundial, não foi fácil também, e fazer um projeto mesmo robusto. O projeto tecnológico ele era muito bem visto por todos nós. O acervo físico era o que nós tínhamos mais palpável, né, para que a gente pudesse estar entregando o museu de uma forma rápida, né, e que também contemplasse a questão da imersão nesse sentido da população vir e saber como o povo foi criado, não só com textos, mas sim com uma parte de imersão mesmo interativa e mais com acervos, né? O objetivo principal era que o povo acreano, que a gente tivesse um espaço onde a nossa história fosse contada desde a nossa ocupação aos dias atuais e uma perspectiva de futuro. Como o próprio título do museu ele nos traz, o Museu da Borracha ele vem como esse espaço simbólico para que possamos retornar à história desse lugar conectado à produção da borracha. Então, dentro da história dita acreana e também da Amazônia, vale ressaltar que estas terras, precisamente o Acre, que ainda não era Acre, quando a gente retoma aí o final, mais ou menos do século XIX, a gente tem o aspecto da borracha que vai trazer essa conotação de disputa para essa região. Então, aqui no museu é um espaço bastante simbólico que nós temos que nos faz referência a todo um ambiente de pessoas que vieram trabalhar na região, mas que também tiveram essa conexão direta. Aqui, antigamente, funcionou a SUDEV. A SUDEV é um órgão federal que foi criado em fevereiro de 1967 e foi criado para facilitar o trâmite da borracha. E foi extinta em 1989. E o museu passou a ter sede aqui nesse local em 19 de março de 1990. Então, além da própria casa, aqui representação da Casa do Seringueiro, este ambiente que nós estamos, todos os espaços que nós temos aqui de exposição traz um pouco desse aspecto, principalmente aquele quadro que nós temos ali na região da escada, que dá acesso ao primeiro piso. A gente tem uma espécie de sequência cronológica que vai trazer esse aspecto da borracha.
diga, ai do povo que não tem uma história, que não guarda a sua história, que não guarda a história dos seus antepassados, como é que a gente chegou aqui, como é que se deu. Então é bom a gente ter um museu para relembrar, para a gente não cometer erros que o passado cometeu, mas a gente poder sempre acertar. Então seja sempre uma lembrança de uma vida, de uma história, de uma caminhada. Então para mim foi assim providencial ter acontecido a realização desse museu, porque poderia ser uma loja, poderia ser um hotel. Se pensou nisso, houve pessoas que procuraram para transformar isso aqui num hotel, num centro comercial, houveram, sim. Mas eu acho que foi ser uma bênção o governo do estado ter assumido, né, a compra desse prédio e transformado no Museu dos Povos Acreanos. Fico feliz, muito contente por isso. O nosso museu ele está aqui para isso, para ensinar, para a pessoa vir, contemplar, usar o espaço cultural como aprendizado, como pesquisa, e é isso que é o mais importante. Que o Museu da Borracha representa para a sociedade um ponto histórico que poderia ser mais explorado, bem mais visitado, principalmente por nós acreano. Nós já recebemos muitos visitantes, mas eu estou falando assim por nós mesmos, acreano, que muitos dos nossos pais, avós viveram essa história, conta essa história, e nós como acreano não procuramos esses pontos turísticos, principalmente que conta a história dos nossos antepassados. Então, o Museu da Borracha é um local onde a gente recebe muitas pessoas, e é um local onde a gente ensina, um local onde a gente aprende muito, principalmente quando a gente recebe as pessoas idosas que viveram literalmente essa história nas suas vidas. Quando eles chegam aqui, eles se emocionam muito, e a gente tem que ser bem profissional para poder também não se emocionar e se entregar à emoção deles, que é bem emocionante receber principalmente pessoas idosas aqui no Museu da Borracha. Os museus, por definição, eles são espaços de memória. Como espaços de memória e também espaços de formação. Como a nossa população, acreanos jovens principalmente, porque hoje a maioria das pessoas que vêm aqui, são jovens, são alunos das escolas. O Museu da Borracha também, os estudantes visitam. E eu fico muito feliz porque como que a nossa juventude vai respeitar, valorizar, ter orgulho da nossa história se não conhece? Até ele ficar pronto, é que leva-se um tempo. Então, primeiro assim, o Estado poder realmente adquirir o imóvel. Depois é como o Estado vai conseguir recurso para fazer esse museu. Depois fazer todo um levantamento histórico. Aqui a gente teve que fazer levantamento até do solo, escavações, para ver o que tinha no subsolo, pegar esse material argiloso, ou mesmo o que havia de garrafas, de tubulação antiga, mandar isso para fora para ser estudado, para ser catalogado, para depois começar, então, a obra de engenharia. Então, tudo isso leva muito tempo. Conseguimos o recurso no Banco Mundial, que é uma fonte segura, mas que com uma exigência grande, né, com as suas razões, mas que a gente tem todo um processo burocrático para vencer dentro do Banco Mundial. Então, foram etapas e etapas que a gente foi vencendo, e realmente o prazo se estendeu, mas não por vontade do governo. Pelo governo ele tinha entregue em um ano e meio, mas foi todo um processo que não dependia só da vontade da equipe de governo.
Então, com dificuldades de movimentação de terra aqui na frente, quando se cavava o que a gente descobria passagem de tubulação de água, de drenagem. Então, há toda uma dificuldade por se tratar de um edifício histórico, que tem que ser preservado no meio de uma obra grande, mas que ele tem que ser preservado para não ter rachaduras, para não ter piso, afundar piso. A gente teve algumas salas que teve esse problema que a gente teve que reconstituir. A gente, quando assumiu, a responsabilidade de reabrir, de fazer os espaços funcionar, não olhar para trás, não culpar A ou B ou C, porque essa não é a nossa maneira de fazer gestão. É olhar para frente e tentar fazer diferente do que os outros fizeram. Diferente para melhor. Logicamente que todos também deixaram a sua contribuição. Então ali a gente, especificamente esse museu aqui, o Museu dos Povos Acreanos, ele passou um processo, estava num processo de obras. E durante o processo houve mudança de empresas, houve rompimento de contratos, coisas que acontecem, eu vou dizer que acontece com muita frequência em obras públicas. Às vezes há processos de judicializações, enfim. Fizemos um trabalho para que a gente pudesse entregar a primeira parte do Museu dos Povos Acreanos. Faltam outras partes ainda que precisam ser trabalhadas. A priori, o museu ele foi pensado para ser praticamente todo digital. Além da obra física, da obra da construção civil, todos os equipamentos de alta tecnologia. Se nós fôssemos seguir ao pé da letra, nós não teríamos esse museu aberto ainda. Então nós fizemos a opção para manter o conceito está mantido e será mantido. Alguns espaços ficarão digitais, né? Mas outros a gente adaptou para que a gente pudesse abrir para a população. Porque a gente tem que pensar sempre, antes de abrir, de inaugurar, a gente tem que pensar na manutenção. Aquilo que a gente tem, que é possível dentro da realidade. Não adianta a gente pensar numa coisa extremamente fantástica, extremamente maravilhosa, se depois a gente não tem condições de manter e dar esse conforto, essa possibilidade para que a população possa usufruir. Então, nós inauguramos, aqui o nosso governador inaugurou a primeira parte, já estamos montando a segunda parte do museu para fechar com chave de ouro. Muito importante que um espaço como esse, ele esteja aberto tanto para o conhecimento da população como um todo, mas como um espaço também em movimento para pesquisa. Então é daqui que pode surgir outras problemáticas para trazer uma discussão dentro dessa memória conectada à borracha. Temos muitos espaços que ficaram durante um tempo, de certa forma, fechados, que nós estamos revitalizando. O museu ficou um tempo parado, a gente chegou lá, viu que precisava reabrir, que precisava fazer um trabalho assim, de revitalização, foi feito. E assim vai ser feito em todos os espaços que a gente puder revitalizar enquanto estivermos à frente da gestão da Fundação de Cultura Elias Mansur. Que isso aqui possa ser visitado, conservado, prestigiado, que o governo veja sempre com muito carinho, fortalecendo, dando vida. Porque um povo que não tem história, que não mantém a sua história, é um povo que morre.